noite, boa noite. Boa noite, conectando aí quem está conectando, boa noite. Quinta-feira, mais uma escola de crescimento. Hoje tá gostoso, tá fresquinho, tá chovendo. Hoje tem cafezinho para esquentar um pouco. Pois bem, vamos lá. Você aí pode pegar o seu café, pegar o seu chá, sua água. Vamos para mais um encontro, Escola de Crescimento. Estamos abordando o tema medo na minha vida. Ele engloba desde da minha vida pessoal, como a minha vida profissional, assim como no ministério. O medo é algo que acompanha todo ser humano. Já compartilhamos isso nos encontros passados. É algo que nos ajuda a ter cautela e cuidado em algumas situações, principalmente situações de risco, contra a nossa vida. Mas também ele é algo que nos bloqueia quando nós não conseguimos gerenciar, quando nós permitimos que ele tome conta da nossa vida, tome conta da gente. Então nós vimos no encontro passado, vamos ver se o áudio, acho que o áudio tá bom, vamos aumentar um pouquinho aqui o microfone. Nós vimos no encontro passado que algumas pessoas têm medo de tomar uma decisão, medo de tomar uma atitude. E nós compartilhamos ali principalmente lições extraídas do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, na batalha dos filisteus contra o povo de Israel, a qual ali surge um guerreiro chamado Golias e aparece um coadjuvante, aparece alguém ali que não estava no contexto da guerra, que não estava na vivência da guerra, que não estava participando diretamente da guerra. Aparece um jovem, um rapaz chamado Davi, a qual passa a ser o principal, ou o segundo principal, já que Golias vem sendo narrado desde o início do texto, passa a ser o segundo principal personagem dessa história, e depois ele torna-se aí o primeiro personagem principal dessa história, quando ele elimina Golias. Então nós precisamos compreender algumas situações e aplicar em nossa vida. Tudo que é aplicável, Paulo diz isso aos Timóteos, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é proveitoso, tudo aquilo que é louvável a Deus, tudo aquilo que é compartilhado para o benefício do bem, que nós devemos aplicar. Paulo diz isso, Paulo ensina isso, aplicar em nossas vidas. Nós vemos que Paulo ele aprendeu com Barnabé muita coisa. Paulo ele já tinha um conhecimento, Paulo já tinha uma formação de perseguidor da igreja, daquele que era zeloso, ele mesmo diz, com cuidado à palavra, às leis principalmente, eu era zelote, zeloso, era alguém que acreditava estar cumprindo fielmente as escrituras, porém ele perseguia o próprio Senhor Jesus Cristo, acreditando estar cumprindo os mandamentos de Deus, até o momento que ele tem um encontro com o Senhor. Então ele passa e decide, toma essa decisão. Ele diz isso à sua carta, ele diz: eu decidi nada a saber, a não ser Cristo crucificado. Então ele pega todo aquele conteúdo que ele tem, toda a autoridade, toda aquela bagagem que ele tem de vida, e ele não descarta, mas ele deixa aquilo guardado, deixa aquilo de lado e passa a andar com Barnabé para aprender a respeito do cristianismo, a respeito de Cristo, aprender a respeito da novidade de vida, desde que do ato da sua conversão
ele já entende, Deus revela a ele que ele precisa de uma outra pessoa para auxiliar ele nessa caminhada. Então Deus envia um homem chamado Ananias para ir lá e orar por ele, a qual chega e diz: irmão Saulo, né, a paz do Senhor, graça e paz, enfim, vai lá e ora por ele e as suas vistas voltam a enxergar. E a partir daquele momento Paulo entende que cristianismo, né, a vida em novidade com Cristo não se anda sozinho. Então nós vemos que Paulo aprende e deixa isso. Então aquilo que nós estamos compartilhando, nós estamos com o intuito de te encorajar, com o intuito de te auxiliar, com o intuito de contribuir de alguma maneira para que você possa aplicar isso na sua vida e que Deus ele possa te auxiliar, né? Que você tenha aí mudanças significativas. Quando nós travamos, e todos nós travamos em um momento da nossa vida, nós precisamos de ajuda. E todas as vezes que nós travamos, alguém nos ajuda. Nós rompemos algumas barreiras e conseguimos compartilhar depois, né, esta dificuldade para ajudar outras pessoas. Esta é, podemos dizer, a essência, esse é um dos objetivos, né, do cristianismo. Porque Paulo ele diz também na sua carta dizendo que nós devemos consolar os outros com o mesmo consolo que nós recebemos do amor de Cristo, mas isso é manifestado através da vida de pessoas. Então, é um ato que nós sempre dizemos quando chegamos a um funeral, a um velório, procuramos os parentes, a família enlutada e falamos os meus sentimentos, minhas condolências, porque nós tentamos externar ali palavras ou um abraço, uma atitude que possa trazer um consolo, possa trazer um leve refrigério para a vida daquela família. Mas se nós nunca perdemos ninguém, nós não sentimos essa dor, não temos este consolo. Nem em tudo quer dizer que seja assim, mas em muitas coisas isso acontece. A experiência que a gente tem, a gente consegue entender a situação do outro e a gente consegue ajudar e contribuir de alguma maneira. Então, voltando aqui para o medo na minha vida, nós estamos compartilhando algumas coisas que possam te ajudar na sua vida pessoal, que possam te ajudar na sua vida profissional, que nós vamos ver aqui, provavelmente no próximo encontro, que possam te ajudar, porque tem pessoas que trabalharam em grandes empresas com setores e tem pessoas que trabalharam em empresas pequenas com 1, 2, no máximo ali um patrão e quem sabe o único funcionário, colaborador. Então assim, existem diferentes formas de viver isso como trabalho quando as empresas são diferenciadas. Uma pessoa que trabalha em um ambiente pequeno de 2, 3, ele vive mais como uma empresa família, principalmente se ela tem essa início, esse start familiar. Então ela não vai ser como uma corporação cheia de departamentos, com gerente, com supervisor, com líderes, que você tem ali uma demanda totalmente diferente. Então aquilo que é compartilhado, experiência, ela é muito válida. Eu sempre digo e acredito que nós aprendemos muito com as experiências dos outros, porque nós não precisamos cometer os erros que eles cometeram para chegar onde chegaram. Então, nesse processo, nessa caminhada cristã, nesse processo, nessa caminhada, seja de negócios, iniciar um negócio, um projeto, um trabalho próprio em paralelo com aquele que você já tem, até ele conseguir começar a te dar aí o sustento e também os lucros. Existem pessoas que já passaram por isso e elas podem compartilhar informações importantes na área de tributação, na área de abertura de firma, enfim, eles podem compartilhar caminhos que nós podemos seguir e não correr o risco de errar, ou de nos arrebentar por falta de conselhos. Então nós sempre devemos procurar alguém
né, que já trilhou um caminho, a nossa liderança já caminha em um caminho, né, na questão aí denominacional, né, nós temos líderes que caminham e nós caminhamos, né, junto com os nossos líderes, ouvindo, aprendendo, observando e junto nós vamos crescendo. Hoje tá friozinho, chovendo, né, a garganta um pouco mais irritada, essa tossinha chata, mas vamos lá. Cafezinho para esquentar. Tem pessoas que têm medo de fazer algo, né, de realizar uma realização aí pessoal. Muitos querem começar uma empresa, muitos querem começar um negócio, muitos querem começar algo, muitos querem começar uma faculdade, muitos querem começar, né, alguns dizem assim, eu tenho um ministério, quero começar um ministério, e isso é bem, nós vamos falar aqui, né, mas é bem amplo, porque ministério, na verdade, nós entendemos que o ministério é do Senhor, né, nós fazemos parte de um ministério, mas o ministério é do Senhor, nós servimos dentro daquilo que está proposto em um ministério, não que eu tenho, né, o meu ministério próprio, mas enfim, né, nós vamos conversar isso quando chegar lá. Mas, né, as pessoas querem fazer algo e muitas vezes elas não conseguem fazer, que já demos aí algum comentário em algum dos encontros, né, por medo do que os outros irão pensar. Este é um problema, porque aquilo que está na cabeça da outra pessoa nós não temos como saber. Aquilo que está na sua cabeça aí, nesse momento que eu estou compartilhando mais esta aula, mais esse encontro, né? Nós não temos como saber. Talvez, se eu fosse ficar pensando aqui, mas o que eles vão falar, o que elas vão dizer, o que ele vai pensar nesse momento, né, desses exemplos que eu compartilho, alguma coisa pessoal que eu compartilhei, alguma coisa daqui da convivência da nossa igreja, né, da realidade de Jesus fazia isso. Nós vemos que todas as parábolas de Jesus eram retratando e ensinando situações do reino dos céus, mas no contexto do dia a dia. Então, assim, ao andar no dia a dia, ao estar junto com os irmãos, ao participar, ao ter comunhão no dia a dia, nós vamos crescendo e falando sobre aquilo, né? Estivemos ontem preparando algumas mesas ali, alguns materiais, alguns irmãos serrando para fazer as pernas das mesas, a gente foi levar, né, para serrar a chapa e fazer as mesas redondas, enfim, né, cada um aí contribuindo e participando, e junto a gente vai aprendendo, junto a gente vai crescendo. Um mediu, o outro deu uma ideia, o outro colocou um prego, o outro já colocou o parafuso, e junto as coisas vão trabalhando, acontecendo, né? Mas nós temos sempre essa ideia de o que vão pensar, né? Tanto eu fazer sozinho quanto eu fazer com o grupo, o que irão pensar? Que o grupo vai pensar se eu chegar, né? Ontem estávamos aí, um irmão chegou, a gente tomou uma coca com a gente e começou a ajudar. Então, assim, o que vão pensar? Sempre que a gente pensa o que vão pensar, a gente fica parado, fica com medo, a gente não coloca em execução, né, achando que as pessoas vão pensar alguma coisa. Mas o que as pessoas pensam, ou também o que os outros irão falar, né? Mas o pastor Valnei fica ali com a imagem pequenininha embaixo, fica mostrando uma tela escrita no mapa mental, poderia ser assim, poderia ser assado. Mas aqueles que vão falar, né, também no presencial, mas é desse jeito, mas tem uma dinâmica ali, eu não gosto de participar, mas isso e aquilo, o que vão falar, o que vão pensar, que nesse encontro aqui nós vamos entender que está mais relacionados com o problema do outro do que comigo mesmo, entende? Quando as pessoas pensam, quando as pessoas falam, o que elas pensam, o que elas falam, está mais relacionado às limitações delas do que às minhas. E é isso que nós vamos compartilhar aqui, eu quero que você entenda e quero te encorajar a entender o que Deus tem para a sua vida, para que você saia dessas barreiras ou saia desse ciclo, desse mito, o que vão pensar, o que vão falar. Isso acontece muito, né, com a juventude hoje, acontece com qualquer pessoa, mas com os jovens você diz,
faço tal coisa, mas o que vão pensar de mim? Mas o que vão falar de mim? E daí eles não fazem. Então na verdade, o que nos barra, o que nos deixa limitados, o que nos deixa travados, é justamente esse achismo, essa questão de permitir que esse medo, né, do pensamento, da avaliação dos outros. Nós vamos falar aqui embaixo aqui sobre medo de crítica, mas nós ficamos nesse medo da avaliação dos outros porque nós mesmos não entendemos qual é o propósito nosso, porque nós mesmos não entendemos qual é o motivo que eu tenho de fazer aquilo. Então, o que nós queremos muitas vezes, vou até colocar aqui, que muitas vezes, vamos escrever aqui, nós falhamos não por não saber o que fazer. Nós falhamos não por não saber o que fazer, mas nós falhamos por não fazer o que sabemos. Ok? Então, vamos deixar aqui um pensamento. Não está bem alinhado aqui, é só a questão de ter o pensamento. Nós falhamos, ou não por não saber o que fazer, mas nós falhamos por não fazer o que sabemos. Se nós sabemos fazer, nós vamos e fazemos. Mas nós sabemos, o que fazer e muitas vezes nós não fazemos. Eu estava lendo um livro, esqueci o nome do livro agora, mas eu estava lendo um livro e o autor contava que quando criança ele achou uma tartaruga. E ele diz lá, uma tartaruga mordedeira. Nem fui pesquisar sobre essa tartaruga, veio a lembrança agora sobre o livro. E ele achou aquela tartaruga pequena, pegou e levou ela. Vamos fechar aqui que o antivírus entrou na frente. Isso acontece. Ele pegou aquela tartaruga e levou para casa. Chegou em casa sem ninguém ver, sem pai, mãe, ninguém via. Até os avós moravam com ele. Na verdade, eu acho que ele foi criado pelos avós. E ele colocou em uma caixinha e ficava cuidando da tartaruga. O seu avô, percebendo que o menino estava muito quieto, os antigos têm isso, né? Falam assim, tá muito quieto, vai ver que está aprontando, né? Vai ver que está fazendo arte. Ao perceber que ele estava muito quieto, o avô foi atrás dele. Encontrou ele mexendo na caixinha onde estava a tartaruga. Então ele, com medo, do que o avô ia pensar, com medo do que o avô ia dizer, ele ficou ali travado, olhou e falou assim, vô, esse é meu animal de estimação. O avô dele tirou um lápis do bolso, cutucou aquela tartaruga dentro da caixa e ela, mordeu o lápis. Então o avô disse para ele, bom, agora que você já sabe o que fazer para não ter os seus dedos cortados, você decide aí se esse realmente é seu bichinho de estimação. Então nessa ideia aqui, ele sabia que a tartaruga é um bichinho silvestre. Ela é conhecida já como a tartaruga mordedeira. Eu não conheço tartaruga, tem que pesquisar aí. Mas o avô mostrou que a tartaruga ia comer um dos dedos dele quando ele fosse brincar com o bichinho, fazer um carinho, alguma coisa da reação do animalzinho. Então ele entendeu com aquele exemplo do avô que ele sabia o que fazer. Mas ele não queria fazer o que ele sabia, ou seja, ele sabia que tinha que deixar o bichinho livre. Então, muitas vezes nós falhamos por não fazer o que sabemos. Então, dentro desse contexto ainda que nós estamos aqui, nessa abertura, eu quero que você entenda que nós estamos na mesma sequência da aula do encontro passado, aula passada, enfim, não importa. Aquilo que nós vimos aqui nesta paisagem da batalha que está descrita em 1 Samuel capítulo 17, que nós vamos continuar nessa ideia, nesse texto, porque aqui nós extraímos lições de Saul, o exército, eles sabiam o que fazer, mas eles não faziam. Nós vimos isso no encontro passado, Eles estavam falhando, eles sabiam o que fazer, mas eles não faziam.
Eles sabiam lutar, eles sabiam guerrear, eles sabiam, estavam preparados ali. Jessé tinha, eu acho que 8 filhos, se a minha cabeça não me engano, posso errar aí, questão de números, não me atenho muito a isso, mas 3 deles estavam no exército de Saul, estavam no exército de Israel. Eles sabiam lutar, eles foram preparados para isso, mas eles não entraram em batalha. Esse é o vale de Elá, onde os exércitos se confrontavam. Então, muitas vezes nós falhamos, né, por não fazer o que nós sabemos. E nós vamos encontrar lá no texto que Davi, ele vai, vamos adiantar um pouquinho aqui a história, Davi ele vai levar a marmita para os seus irmãos, levar os queijos para o chefe dos pelotões ali, para que ele possa chegar aos seus irmãos para saber como que seus irmãos estão. Porque o seu pai pede lá no versículo, vamos achar aqui, o versículo 18, o pai dele diz: veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Versículo 18. Então ele vai lá e chega, deixa os queijos com os capitães, deixa as marmitas para os seus irmãos e fala: como que vocês estão? Ele precisa ver como que seus irmãos estão para levar para o pai garantias que eles estão bem. Então nós vemos que o Davi não ficou pensando no que eles iriam pensar ou no que eles iriam falar. Por quê? Nós vamos ver aqui no texto que Davi ele está no versículo 17, Davi ele está cuidando das ovelhas do seu pai. Então o seu pai vai lá e diz para ele: pegue a roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Então o pai manda ele pegar grão, pegar pão e levar para os seus irmãos. Em seguida, o pai ele diz para pegar queijos e levar para os capitães. Então o Davizinho, de madrugada, diz o texto, de madrugada, levantou cedo. A garganta aqui vai travar um pouquinho hoje. De madrugada, levantou cedo. Olha a responsabilidade de Davi. Nós não estamos aqui fugindo do medo, não. Olha a responsabilidade de Davi. Davi era pastor de ovelhas. Ele recebe agora uma missão do pai. O pai dele, Jessé, diz: vai levar pão, vai levar torrada, vai levar os queijos lá na batalha. Mas Davi ele tem uma responsabilidade sobre as ovelhas. O texto diz que Davi levantou de madrugada e deixou o rebanho com outro pastor. Muitas vezes a falha aqui que nós falhamos, não por não saber o que fazer, mas nós falhamos por não fazer o que sabemos, porque nós já temos uma responsabilidade sobre algo e muitas vezes nós queremos transferir essa responsabilidade, essa culpa para outro, sendo que ela é nossa responsabilidade. Já foi me dado. Ou seja, se eu já recebi a incumbência e eu sou o pastor, eu sou responsável por tudo que acontece na denominação, aqui no BPC Toledo. Eu sou responsável, por mais que tenhamos o líder dos homens, das mulheres, da Jubrac, da Minibrac, da Adobrac, do Ministério de Louvor, por mais que tenhamos os líderes, mas a responsabilidade sobrecai sobre mim. A responsabilidade de um todo é sobre mim. A responsabilidade de um todo da batalha era sobre Saul. Entende? Mesmo que, se eu já fui comissionado líder de jovem, a responsabilidade é minha. Então eu não posso, vou pensar aqui, não, mas não tem nada a ver, e vou lá porque o pastor pediu para fazer tal coisa, tal irmão pediu para fazer tal coisa, e deixa aquela responsabilidade. Não. Se existe uma responsabilidade e veio uma outra função para fazer além daquela, aquela precisa ficar funcionando. Então Davi ele pega e deixa o rebanho com outro pastor, fica funcionando, e ele vai atender uma missão extra, vai atender uma ordem do seu pai em um trabalho extra. Ele recebe ali um comissionamento, então ele vai fazer aquela missão. E ele deixa um responsável ali. Então ele chega lá.
Davi ele não fica pensando no que os outros vão pensar, o que eles vão falar. Por quê? Porque Davi ele recebeu uma ordem do seu pai Jessé. Então ele chega, deixa os queijos com os capitães, leva as marmitas para os irmãos, ou seja, Davi ele foi incumbido pelo pai Jessé de levar alimentos, de levar nutrientes, de levar algo para nutrir o capitão e também os seus irmãos. Então ele está levando ali alimentos. Só que ele chega, o texto diz que ele chega e volta, isso algumas vezes, mas nesse dia ele chega no momento que começou toda a correria, os soldados estão entrando em alinhamento e Davi precisa levar uma informação para o seu pai de como estão os seus irmãos, ele precisa levar uma garantia. Então Davi ele entra ali, os soldados estão na correria, pegando espada, pegando lança, pegando escudo, colocando os capacetes, correndo em fila, em ordem para alinhar-se, porque os filisteus estão se alinhando, voltamos ao vale aqui, os filisteus estão se alinhando a um lado e o exército de Israel começa a se alinhar ao outro lado. E Davi ele corre lá na frente da batalha, ele corre na frente dos soldados para enxergar os seus irmãos. Então ele chega e vê os seus irmãos, ele conversa com os seus irmãos para saber como estão. Só que neste tempo, diz o texto aqui no capítulo 17, que neste tempo o Golias ele vem afrontar o exército de Israel. E Davi está ali. E quando ele ouve Golias afrontando, eis que eu chamo vocês, que me mandem um homem, um soldado, um guerreiro, um homem valente para lutar contra mim. Se este homem me vencer, nós seremos escravos de vocês, mas se eu vencer, vocês serão escravos nossos. Aquela proposta de escravidão que nós já vimos no encontro passado, aquela voz de tendo um posicionamento de causar medo no povo de Israel, nós vemos ali, e Davi escuta aquilo, e ele não fica pensando, o que os seus irmãos estão pensando, o que os seus irmãos vão falar, o que os soldados, ele pega e pergunta, o que acontece se alguém destruir esse cara aí? E os soldados respondem, diz o rei que vai dar a filha em casamento, que a casa do seu pai não precisará mais pagar impostos, então tem uns benefícios. E Davi fica pensando aquilo, de repente seu irmão, o Eliabe, que tem 3 na guerra, o Eliabe, o Abinadab e o Samá, o Eliabe ouvindo isso, que é o irmão mais velho de Davi, ouvindo isso está no versículo 28, que Davi conversava com os soldados, ficou muito irritado com ele. E perguntou, aqui que eu quero que você compreenda quando você tem um posicionamento que nós terminamos o encontro passado perguntando, qual é o padrão de pensamento que você está posicionado. Davi recebeu a ordem do seu pai Jessé. Davi, ele tinha responsabilidade e deixou as ovelhas com outro pastor. Davi levou os alimentos para ser nutrição para os seus irmãos. Davi, ele está ali na frente da batalha para ver com seus olhos como estavam os seus irmãos, para levar a notícia para o seu pai para cumprir a sua missão. Se nós não conseguimos definir isto e romper as barreiras que nos limitam, nós não conseguimos dar o segundo passo que vai acontecer agora. E aí é onde a maioria das pessoas que já ficam paralisados com o medo, elas não conseguem avançar porque aquilo que está externo, ele passa a ser mais forte. Se nós não conseguimos romper as barreiras internas que estão na minha mente, que estão naquilo que, como nós estamos vendo aqui, um medo por ao que alguém vai pensar, por medo ao que alguém vai falar, de qualquer forma, se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Isto é normal. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, eles também vão falar. Porque o que eles pensam, o que eles falam está mais relacionado aos medos deles, às travas deles, às dificuldades deles, aos problemas deles, do que a mim, do que a você, quando nós estamos bem definidos.
Por isso que eu deixei aqui, quando você decide por viver uma vida de acordo com o que você quer e acredita, e isso não se encaixa no que esperam de você, essas coisas começam a acontecer. Davi, ele estava vivendo a vida que ele acredita e que ele está alinhado com Deus. Ele está alinhado com seu pai. Já falamos aqui o que ele foi fazer, mas o que acontece se nós não conseguimos ter esse posicionamento, esta transformação na nossa mente, né? Por causa de Cristo. Cristo transforma a nossa mente, Cristo renova a nossa mente, Cristo nos faz pensar e viver de maneira, né, diferente, a qual Paulo diz novidade de vida. Se nós não conseguimos ter isso definido, nós não conseguimos resolver os problemas exteriores. É o que a Bíblia diz, que nós queremos tirar, né, o cisco que está no olho do irmão, mas nós não conseguimos tirar a rocha, a pedra que está, né, na frente das minhas vistas. Para nós continuarmos essa ideia aqui, né, de romper esses medos, tomar um golinho do café aqui, de romper esses medos, de romper essas barreiras interiores, para que nós possamos resolver a exterior que acontece. O Anderson Gomes, ele diz assim: as pessoas criam seus próprios mundos e com isso as suas fronteiras, as suas barreiras. Eu quero que você entenda isso para nós passarmos para a próxima fase. Esse é o Anderson Gomes, ele foi o meu mentor em 2016, 2017. Ele postou semana passada isso. O poder que a nossa mente tem é surreal. Tudo que pensamos ou imaginamos modelam esse mundo em que vivemos. O externo é reflexo do nosso interno. Por isso, tenha muito cuidado com a autossabotagem. As pessoas infelizes e sem sucesso estão a maior parte do tempo pensando e falando sobre o que não querem, sobre seus problemas e preocupações, tentando atribuir culpas. Já as pessoas de sucesso mantêm os seus pensamentos e as suas conversas voltados para assuntos relacionados às suas metas mais intensamente desejadas. Quebrar as barreiras da nossa mente nos permite pisar no acelerador da vida e correr para a realização dos nossos sonhos. Isso aí ele postou na AG Digital, que é a agência dele. Ou seja, para que nós possamos romper essas barreiras, nós precisamos ter, como eu disse no encontro passado, né, o nosso pensamento bem definido, nosso posicionamento bem definido. Não importa o que vão pensar, não importa o que vão falar, nós vemos aqui que Eliabe, Saul, qualquer um, né, eles, o que vão falar? Se eu perco a guerra, todo Israel vai falar que eu sou escravo porque nós perdemos a guerra. Eu fui tirar um duelo com Golias e eu perdi, e o exército foi escravo, e a pessoa ainda iria morrer. Então, não importa o que vão pensar, não importa o que vão falar, desde que você tenha isso bem definido. Davi sabia que seu pai lhe deu uma ordem, Davi sabia que seu pai falou: olha, vai lá, leva as marmitas e me traz notícia, e ele deixou ali alguém responsável por algo que ele tinha responsabilidade. Versículo 28, nós vamos encontrar o Eliabe vendo que Davi conversava ali, vendo que ele, quem sabe, deu um sorrisão, assim, quando algum soldado falou: olha, o rei Saul vai entregar a sua filha, né, como esposa. Quem sabe Davi deu um sorrisão: toda a sua casa não vai pagar impostos. O Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo isso que Davi estava conversando com os soldados, ficou muito irritado com ele. Olha o que acontece. Sempre que você faz algo, que daí está aqui, que você acredita, que você tem como seu propósito de vida, que você tem como meta, como objetivo, está alinhado ao propósito de Deus na sua vida, mesmo que os nossos planos, nossas metas às vezes são falhas, mas alinhados ao propósito de Deus, nós fazemos aquilo que Deus tem para nós e ainda sobra espaço para que as nossas coisas sejam feitas, porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar a justiça do Senhor, né? E as demais coisas, elas vão se encaixando. Então, quando alguém está definido no Senhor, se encaixa no Senhor e faz para o Senhor, sempre vão ter pessoas que não só vão pensar, não só vão falar, mas elas vão vir afrontar, vão vir questionar. Então, se você não consegue fazer já com medo, quando esse confronto, que ele é real, ele chega,
Aí a maioria das pessoas desiste. Ah, eu não faço mais porque riram de mim. Ah, eu não faço mais porque criticaram. E vão querer dizer que é bullying, é desculpa de bullying. Vão querer dizer que é isso e aquilo. Porque há confronto, sempre há. Sempre houve e sempre haverá. Em tudo que for fazer. Principalmente quando se trata de ministério. Principalmente quando se trata na igreja do Senhor. E infelizmente não era para ser assim, mas é assim. Em tudo que for fazer. Qualquer atividade religiosa, qualquer evento, qualquer trabalho, qualquer encontro, qualquer coisa, sempre vão existir pessoas que vêm confrontar. Além de pensar em falar, elas vêm confrontar. Nós vamos encontrar isso com Jeremias, vamos encontrar aqui com Davi que nós estamos vendo, nós vamos encontrar com o próprio Jesus, nós vamos encontrar com Paulo, sem contar que já começou lá com Noé. Então nós sempre vamos encontrar, só que se você tem medo, se a pessoa tem medo, só do que vão pensar e falar, ela já fica paralisada. E se porventura ela está tentando romper a barreira, e esses fatores externos que são reais, eles acontecem, a pessoa ela desanima, a pessoa ela para, a pessoa ela surta, a pessoa ela chora, a pessoa abandona, joga a toalha. Eu não faço mais porque só... Entende? Então, nós temos que estar muito bem definido, porque o medo não é só daquilo que nós estamos vendo aqui como algo invisível, mas o medo acontece também quando os fatores externos e reais começam a acontecer, quando as pessoas começam a confrontar, quando as pessoas começam, se for apenas um confronto, que existe diversos tipos de confrontos, né? Mas se é um confronto de discussão, de nível de crescimento, de nível de compartilhamento, né? Mas quando é um confronto que a pessoa vem para tentar te inibir, para tentar te parar, você tem que estar com o posicionamento, principalmente mental, muito bem definido em Cristo. Porque veja o que Eliabe faz aqui com Davi, ele chega e fala assim: por que você veio até aqui? E eu faço a mesma pergunta do Eliabe. Analise a sua vida pessoal, profissional, né, ministerial, no contexto que você se encaixa aí na denominação, na igreja que você está pertencendo. Por que você veio até aqui? O que te trouxe até aqui? Como que você chegou até aqui? Entende? Como que você veio? Ou o Senhor te trouxe, o Senhor te lançou, o que aconteceu? Eliabe pergunta, por que você veio até aqui? E Eliabe continua, com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Veja que Eliabe, ele é um soldado de guerra, é irmão de Davi mais velho, é um soldado. Mas agora ele está preocupado com as ovelhas que é do Davi, função de Davi, responsabilidade de Davi, trabalho de Davi. Mas ele vem para confrontar, ele vem para parar Davi, ele vem para tentar barrar Davi. Então veja que Davi ele já tem muito bem definido aquilo que ele acredita e as experiências que ele tem com Deus. Principalmente Paulo escreve isso, não lembro bem a carta, mas está dando um conflito, que lá também acontecia diversos conflitos na igreja, né? Eu acho que de Corinto, Éfeso, por ali. Paulo ele diz assim, olha, fiquem, dá um monte de situação do falar em língua, não falar, etc e tal. Paulo diz assim, olha, fiquem com a experiência que vocês tiveram com Cristo Jesus. Quem tem experiência com Cristo Jesus não tem medo. Quem tem experiência com Cristo, ele consegue passar essas barreiras internas e também as externas. Quem tem experiência com Cristo sabe que, como Pedro, se é Jesus que está vindo, é impossível andar sobre as águas. Mas quem tem experiência com Cristo fala, olha, eu sou capaz de andar sobre as águas. E isso não é ser humano, isso não é coisa de agradecer homem, isso é confiança em Deus. Pedro olha e fala, todo mundo está com medo, inclusive ele. É um fantasma? Jesus diz, não sou fantasma. Então Pedro fala, Senhor, se é tu, eu tenho experiência contigo. Se é tu, me faz andar por sobre as águas. E Jesus diz, vem. Então Pedro começa a andar. Só que depois ele olha, observa o vento, vê que aquilo ali é sobrenatural, ele começa a temer e começa a afundar. Mas ele tem experiência com Cristo. É isso que Paulo está dizendo lá na carta.
nos problemas que estão acontecendo lá naquela igreja. Davi, ele tem experiência com Deus. Davi, ele sabe que ele está ali porque o pai Jessé, o seu pai físico, lhe ordenou. Ele é obediente. Davi está ali tranquilo porque ele sabe que as ovelhas, que é a sua responsabilidade, as ovelhas do seu pai Jessé, ele deixou um outro pastor cuidando. Ele não deixou qualquer um. Ele deixou outro pastor, diz o texto. Ele, sei lá se é amigo dele, vizinho, o que é, primo, eu não sei. O texto não diz, mas ele deixou outro pastor cuidando da ovelha. Então ele ainda está ouvindo. São duas perguntas que Eliabe faz e Eliabe agora diz, julga ele, acusa ele, levanta-se de uma maneira mais forte e diz assim: sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Olha, o irmão mais velho dizendo isso a Davi. Você veio só para ver a batalha. Eliabe julga Davi sem saber os motivos que ele está até ali. Sempre quando você ou eu vamos fazer algo, principalmente ao Senhor, no reino do Senhor, algumas pessoas vêm julgando sem saber o porquê estamos ali ou porquê estamos fazendo aquilo dali. Há uma ordem do Senhor. Os trabalhos que nós realizamos na Brasil para Cristo, há uma ordem, um direcionamento do Senhor, há um direcionamento da nossa liderança. O Brasil para Cristo trabalha com departamentos, o Brasil para Cristo trabalha com eventos, o Brasil para Cristo trabalha com encontro com Deus, o Brasil para Cristo trabalha com diversos tipos e modelos que possam auxiliar pessoas a alcançar os seus resultados. Mas aqueles que não conseguem compreender isso são como Eliabe, estão alistados no exército, sabem o que tem que fazer, mas não fazem e ainda muitas vezes se permite ser um Eliabe como oposição. Nós vemos aqui que Davi ficou tranquilo. Davi, ele não respondeu o seu irmão, o Davi só fala assim ao seu irmão no versículo 29, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Davi não responde nenhuma das três perguntas, porque Davi sabe que seu pai Jessé lhe enviou, Davi sabe que levou alimento para os seus irmãos se nutrirem para a guerra, alimento de casa, alimento bom, ou seja, o Senhor nos dá alimento em casa para que nós possamos nos nutrir, levou para os generais, estava ali obtendo as informações para levar para o seu pai. Então Davi, ele não responde às perguntas do seu irmão, porque ele está muito bem definido. Isso não para ele. O seu irmão mais velho não para ele com essas perguntas. Então Davi agora ele continua ali, virou para outro, soldado, e pergunta a mesma coisa: o que vai acontecer se alguém derrotar esse gigante? E o outro soldado diz: o rei vai dar a filha como esposa e a casa do seu pai não pagará os impostos, e vai descrevendo ali todos os objetivos. Então Davi, ele fala uma frase, diz assim: ninguém deve ficar de coração abatido por causa desse filisteu. Não, um pouco antes. Davi, ele pergunta: mas quem é este incircunciso? Aí os homens, os soldados, ouvem essa fala, então vão lá e chamam o rei. Avisa o rei: tem um rapazinho aí que está dizendo quem que é esse incircunciso para Golias. O rapaz está brabo, está valente ali com Golias. Então Saul manda chamar. Então o Davi responde a Saul isso: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Veja que para Eliabe, Davi não respondeu, porque não importava o que Eliabe pensava, não importava o que Eliabe falaria, ou falou dele, não importava as perguntas, o confronto, as três perguntas que Eliabe fez, o julgamento dizendo que ele era ruim, que ele tinha um coração mau, que ele estava ali de curioso, ele não importou com nada disso. Mas a fala de Davi, quem esse incircunciso pensa que é para se levantar contra o exército do Deus vivo? Um soldado correu e falou para Saul, Saul chama Davi, Davi diz assim: não devemos ficar com o coração aflito por causa desse homem. Então Saul diz: rapaz, mas você não consegue, você não sabe. Para Saul, que é o rei, que é a autoridade, então Davi diz, fala: meu senhor, é o seguinte, eu sou pastor de ovelha. E quando, o texto diz quando, aparece um urso
ou aparece um leão, eu pego aquele que pegou uma ovelha, eu corro atrás dele, dou uma sova nele, bato nele. Se é leão, pego pela juba, jogo ele, rasgo ele. E Saul ficou ouvindo aquilo e falou: rapaz, se é assim, então que Deus, te abençoe, que Deus vá com você, que assim seja. E nós conhecemos o resto da história. Nós já estamos aí nos 45 minutos, vamos encerrar esse encontro, mas eu quero que você entenda que não importa o que vão pensar, que não importa o que vão falar, você precisa estar decidido a fazer aquilo que Deus lhe direcionou a fazer. Você tem que estar convicto naquilo que o Senhor te levou, te trouxe até aqui, aquilo que o Senhor te levou a fazer. Jessé disse para Davi levar o alimento. Jessé disse para Davi levar o alimento para os chefes. Jessé disse para Davi ir à batalha e ver os seus irmãos e trazer prova de que eles estavam bem. Jessé é o pai físico de Davi, mas ele pode estar simbolicamente também atribuído a um líder que lhe envia a fazer algo, um líder que lhe direciona a fazer algo, um líder que lhe pede para levar os pães, levar a cevada, levar as torradas ali, levar os queijos e ver uma situação, ver algo. Mas você precisa acreditar e estar decidido a fazer aquilo que o Senhor confiou, a fazer aquilo que o líder confiou, sem se isentar das responsabilidades. Mas você tem que estar decidido primeiro aqui. Não importa os pensamentos, vão falar, vão pensar, isso não importa. Elimino isso, porque eu não tenho como imaginar o que você está pensando agora e você não tem como imaginar o que eu estou pensando agora. Você pode estar pensando diversas coisas aí, mas isso não importa. Eu posso estar pensando diversas coisas mas também não importa para a sua vida. Aquilo que é falado também não importa. Quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos no propósito, assim como um trem que está em cima da linha férrea, não importa. O trem ele vai seguir aquele curso e quem entrar na frente dele, pela velocidade ele vai levar, a não ser que seja algo maior, a não ser que seja aí uma carreta, 2 carretas, alguma coisa que lhe faça sair do trilho, então ele vai ter aí um problema. Mas enquanto ele estiver no trilho, se ele não sair do trilho, e o trem sozinho não sai do trilho, então se ele não sair do trilho, ele vai chegar no destino dele. Nós precisamos ser como o trem na palavra do Senhor, andar em cima do trilho no direcionamento, porque mesmo os trilhos tem alguém que faz um comando para que ele pegue algum caminho. Às vezes, algum líder nosso faz algum comando para que nós pegamos algum caminho e nós precisamos estar posicionados, com a nossa mente aqui, o nosso pensamento bem posicionado em Cristo, porque Cristo ele transforma a nossa mente. Nós não temos medo do que vão pensar, do que vão falar. Não temos medo dos fatores externos, daquilo que falam mesmo, daquilo que se levantam, daqueles que no caso de Jeremias, podemos ver isso em outro momento. Jeremias, vem lá 3 homens tentando também amedrontar e parar sem saber o porquê. São quase as mesmas perguntas. Por que Neemias na reconstrução dos muros, por que Neemias está lá? Eles questionam Neemias se ele acha que ele pode fazer o que ele quer, passando por cima do rei. Esses 3 homens estão por fora porque foi o rei que permitiu que Neemias fosse. O rei que ordenou, Neemias era copeiro, então o rei ordenou junto com a rainha, o rei escreveu carta, o rei mandou os governadores darem materiais para a reconstrução, e aqueles 3 lá, Sambalate e Tobias e o outro lá, tentam, com as mesmas falas aqui do Eliabe, julgar, amedrontar, parar, travar. Mas tudo que eles falam está relacionado às dificuldades deles do que a você. Eu quero que você entenda isso. Eu quero te encorajar a viver a palavra do Senhor. Eu quero te encorajar a buscar a palavra do Senhor. Leia o capítulo
17, você vai encontrar ensinamentos maravilhosos. Aqui nós paramos no versículo 28. Você vai encontrar, mas leia com calma. Não é ler a Bíblia daquele modo correndo, eu preciso ler para terminar e dizer que li. Não, leia meditando, leia compreendendo o texto, leia se imaginando no texto, que com certeza o Senhor irá lhe encorajar. Os medos que estão nas outras pessoas nós não temos como tirar, como eliminar, mas os medos que estão sobre nós ou que vêm sobre nós, nós podemos gerenciar isso. Esses medos aqui são interiores, eu preciso estar muito bem definido quem eu sou para os meus medos interiores não me dominar. E quando eles estão bem definidos, bem alinhados no Senhor, aqueles medos externos que vêm, eles não conseguem nos parar. Eles não conseguem nos eliminar. Eles não conseguem nos destruir, porque nós estamos seguindo, na linha, na ordem do Senhor. Eu quero te encorajar que você elimine, liste os medos que você tem, liste os medos que você tem, liste os medos em um caderno, algo que talvez, ou numa agenda do seu celular, algum lugar que talvez só você veja, você não quer expor isso a alguém, mas liste os medos que você tem e ore em cima desses medos, ore apresentando ao Senhor. Faça isso, faça esse teste. Nós vamos encerrar esse encontro, que você possa aproveitar aí essa noite fria, comer uma sopa. Na meio-dia nós já comemos uma sopa, estava bom demais. Agora um cafezinho, tomar um chá, um leite quente se você toma leite. Mas liste os seus medos, pelo menos 3, e ore ao Senhor sobre esses medos. Faça esse teste e eu creio que o Senhor vai te dar uma experiência sobrenatural. Elimine. Não fique pensando que o outro deve estar pensando. Eles vão olhar, independente, se pensam, se falam. Você tem algo que o Senhor confiou nas tuas mãos. O Senhor te deu dons, o Senhor te deu talentos e o Senhor te auxilia a desenvolver as habilidades necessárias para cumprir o chamado que Ele tem na sua vida, para exercer, para fazer a função que Ele tem confiado a ti. Mesmo com confrontos, mesmo com julgamentos, mesmo com as pessoas que vêm tentar barrar, continue, porque o Senhor lhe comissionou, o Senhor lhe deu uma missão. Essa noite eu quero te encorajar, essa noite eu quero te desafiar a listar os seus medos e a fazer aquilo que o Senhor tem te pedido. A fazer aquilo que o Senhor tem te pedido. Dê um passo e o Senhor vai te auxiliar a dar os outros. Dar um passo pela fé é como você dar um passo no espaço, sem ter base. E cada passo que você der, o Senhor vai colocando piso para que você possa andar. Foi isso que Pedro creu. Cada passo que ele deu naquele mar, o Senhor foi sustentando. Eu encerro esse encontro. 53 minutos, que você possa vencer essas barreiras, que você possa resolver esses medos interiores, os medos que te paralisam de realizar não só aquilo que você deseja, mas principalmente o que Deus deseja para a sua vida e já falou com você. Nós encerramos esse encontro e no próximo encontro nós compartilharemos algo dos colegas de trabalho. Será algo totalmente profissional, mas não tem como a gente não estar amparado na palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua boa noite, enfim, a sua mensagem. Deus abençoe e nos vemos